Entre 1999 e 2008, eu vivi muitas aventuras com a Renata Falzoni. Milhares de horas de ilha de edição, mais de 200 programas no ar, Bike Repórter, coberturas nacionais e internacionais. Chegou a hora de fazer uma visita e pagar um tributo à Renata, rainha da bicicleta, da videoreportagem, apaixonada por cães, pela natureza e pela vida. A Renata Falzoni é uma jornalista que, pelo exercício da videoreportagem, optou por um caminho de autônoma e acabou virando empresária. Vou bater um papo aqui com a Renata Falzoni. Fala, Rê. Tudo jóia? Tá bom, querido? Beleza? Maravilha. Tudo bom? Porra, Beleza. Tudo bem. Deixa eu chegar aqui. A Renata Falzoni é uma jornalista que, pro exercício da videoreportagem, optou por um caminho de autônoma, que acabou virando empresária. Oi, Renata. Grande Julinho Weiner, Tudo bem? o mestre dos mestres. Imagina. Tudo jóia? Beijão. Você tá bom? Tudo jóia, tudo em paz. Maravilha. Eu estava falando que você, como jornalista, optou por um caminho de ser autônoma e que acabou virando microempresária, pequena empresária. Mini, né? Mini. Bem mini. A grande verdade é que ou você cria sua própria independência nessa TV brasileira, ou você cria uma dependência da vontade das pessoas que acreditam numa tradicional reportagem que não é o que nós acreditamos, né? Então daí que nós tivemos que virar meio que microempresários, autoempresários, meio mini produtora, para poder bancar o formato que a gente acredita. Ou seja, nós estamos chegando, metendo o pé nas portas mesmo. E pode vir aqui, ó, pé na porta. E seja bem-vindo, Julinho Weiner. Vamos entrar aqui no nosso pedaço. Aqui é minha casa, né? A gente trabalha em casa, porque não dá para você bancar uma estrutura de uma tremenda produtora. E nem precisa, né? Essa daqui é a produtora Renata Falzoni Produções, já de, sei lá, uns 40 anos que a gente já está no mercado. É. E aqui é bom, depois da pandemia tudo mudou. Então essa daqui era a produtora que ficava todo mundo. Hoje em dia é tudo home office. Aqui nós tínhamos 2 computadores e aqui mais 2. Sobrou só esse. Esse daqui é um computador muito incrível, porque ele é super antigo. A única coisa que ele serve é porque ele conversa com todo esse passado aqui. Depois a gente vai mostrar. Que é a Beta, a DVCam, o HDV, ou mesmo a Super HS. Então a gente usava isso aqui direto. Então o que sobrou aqui é o que conversa com o que eu posso mostrar aqui depois. Então aqui é a minha sala, que também está diferente depois da pandemia. Que aqui é a parte do arquivo, né? Então a gente tem as betas, que é basicamente que conversa com aquela torre. E aqui as fitas digitais, né? As digitais, o mini DV digital. E depois tudo isso daqui, pra você ter uma ideia, nessas 4 gavetas aqui, 1, 2, 3, 4, você tem concentrado alguns bytes de matérias, de bruto, todo bruto e todo editado tá aqui. Claro que tem backup em outro lugar. Então olha só como é que diminuiu, né? Tudo isso daqui são uns 15 anos de captação. Tudo isso aqui tem uns também 15 anos de trabalho. Show de bola. Vamos sentar aqui que a gente vai bater um papo. Show não é de bola, Tom. O show nunca é de bola, é da bike. Show de bike. Aqui não falta é bike aqui. Depois da pandemia é interessante, porque essa mesa daqui ficava aqui. Uhum. E na pandemia eu mudei o meu visual porque o fundo não era tão bonito, era meio bagunçado. Eu ficava diferente olhando quem entrava, conversando pela janela. Mas aí eu mudei para poder ter um fundo das lives e tudo que ficou virado para os livros e para a frota que é a mais usada, né? Essa frota daqui é bike de cidade, todas as 4 bicicletas de cidade, a que eu mais uso, a que eu mais gosto, que é a bicicleta mais esperta, uma elétrica esportiva e uma elétrica de carga, que é o que traz grandes pesos do supermercado e tudo mais. Você não quer sentar? Vamos sentar. E o que eu quero te mostrar, eu trouxe alguns arquivos aqui e a gente vai bater um vamos papo. ver. Vamos dar uma olhada. Ou seja, nós estamos chegando, metendo o pé nas portas, mesmo. E pode vir aqui, ó, pé na porta. E seja bem-vindo, Julinho Weiner. Vamos entrar aqui no nosso pedaço. Que legal, cara. Ó, aí que legal. Eu queria saber, você é mini empresária, você é microempresária, você é... O que tá acontecendo? Engraçado ouvir eu falar mini empresária, né? Que seria o microempresário. Acho que é a categoria que segura a economia do Brasil, que a gente cria emprego, a gente se vira, e também, sem dúvida nenhuma, a categoria mais penalizada, porque a taxa de incidência de impostos é a mesma, às vezes até mais,
Eu me lembro nessa época que eu falava assim, eu vou fundar um partido. O partido do mini empresário, do microempresário, porque você tinha na época o PSDB, que era dos grandes empresários, você tinha o PT, que era uma classe trabalhadora se opondo aos empresários, sem perceber que um depende do outro, o outro depende de um, né? E nós no meio não tínhamos espaço nenhum, apanhando de ambos lados. Respondendo, mini empresária, mas com um chute de pé na porta poderoso até hoje, com certeza, Tomás. Esse daqui foi os primeiros dias que eu andei de bicicleta na cidade como meio de transporte, em 1976. Porque eu estou indo para o Mackenzie, eu estou estudando no último ano penúltimo ano antes de eu me formar em 77. Foi uma coisa linda, maravilhosa, cara, porque foi o dia que eu descobri a cidade sem carro. Logo depois disso eu dei de presente meu carro para o meu irmão. Eu passei a ser totalmente não dependente de automóvel. Então eu ganhei essa palavra empoderamento, ela é correta, porque eu me sentia, até como me sinto até hoje, muito mais segura numa bicicleta do que propriamente num carro ou mesmo andando a pé. Como tudo começou. Cuidado para não bater aqui. Pode falar. Posso bater aqui? Tudo começou em 1986, quando eu vi o trabalho do Tadeu Jango lá na TV Mix, não é isso? Tinha lá o Marcelo Taz, aquela galera toda fazendo vídeo reportagem, que eles chamavam de repórter abelha. Quando eu olhei aquilo, Júlio, eu fiquei completamente alucinado. Eu olhei, é isso que eu quero na vida. Eu quero levar esse tipo de tecnologia para as montanhas, para escalar, para pedalar, para estar em contato no que hoje se chama de atividade outdoor. Na época era turismo aventura que a gente chamava. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, este é o formato de televisão que eu quero. Isso foi em 85, 86. Levou 10 anos para eu conseguir entrar na TV. Mais uns 2 para eu conseguir emplacar essa linguagem. E a pessoa que me deu uma grande força para emplacar essa linguagem dentro da TV foi o Goulart de Andrade, em 97, no Comando da Madrugada. Ele me chamou para trabalhar com ele e foi muito legal porque ele deu espaço para a linguagem mesmo. A partir daí que eu consegui ter espaço no próprio canal que eu já trabalhava, que era o canal ESPN. Eu de 95 até 97 fiquei em banho-maria na ESPN. Só foi quando o meu trabalho começou a ser visto na TV Manchete que a própria ESPN começou a se render à veracidade dos fatos de que é uma tremenda de uma linguagem leve, barata e rápida. Hoje em dia acabou por terra o preconceito, a falta de percepção dos novos tempos pela tecnologia que existia naqueles anos 90, que a gente não conseguia propor televisão sendo feita com uma câmera de boa qualidade na mão. A nossa câmera, aquela câmera que eu estou segurando na mão, que era uma Canonzinha, ela já tinha mais definição do que uma própria beta. Mas a gente tratando bem, captando bem, segurando bem o branco, segurando bem o áudio. Repare que eu estava com o microfone na boca e outro direcional. Aquele microfone direcional, ele funciona até hoje, que é um Sony Sennheiser, eu acho que ele é K300, que depois veio o 400, que até hoje funciona. O pessoal olha, plástico, excelente, excelente qualidade até hoje, né? Então, essa grande diferença era você ter uma qualidade de áudio, de vídeo, e conseguir introduzir na captação uma excelente captação de áudio e fazer com que a imagem ela pudesse ser editada com o seu áudio, mas de tal maneira que o áudio contasse uma história que poderia ser ou não a mesma do vídeo e que não fosse pleonástico, né? Porque até hoje você vê as matérias passagem off sonora, né? Nossa, essa é uma matéria muito legal. Muito legal. Aqui a gente tem uma matéria sobre vídeo repórter voltando para as televisões. Porque houve um movimento de trazer o repórter abelha nos anos 80. Sumiu e depois que eu consigo entrar para os canais ESPN, a gente trouxe essa pauta muito forte. Eu estou com equipamentos completamente diferentes do que eu passei a usar. Eu evolui muito como vídeo repórter no dia que eu tirei a câmera plugada, parada, para botar na mão. Para botar na mão, você dirige a fotografia. Muitos anos depois disso, nasce a GoPro, nascem essas bicicletas, essas câmeras on-board e tudo, que você deixa, mas ela nunca é a primeira, ou nunca deveria ser a primeira. E aqui tem o Aldo Quiroga, que é o apresentador, um âncora da TV Cultura. Foi e poderia vir a ser, quando ele quisesse, um excelente vídeo repórter. Em 97, eu começo a mostrar no Comando da Madrugada da TV Manchete, através do Goulart, uma história interessante do Goulart.
A primeira matéria que eu coloquei foi uma matéria que tinha eu esqueci o nome agora, que era uma dupla de brasileiros que participava dos X Games na modalidade Sky Surf. Então era a turma brasileira do Sky Surf, um pouquinho antes do Sabiá. E ele fez um salto, os dois juntos, ele fazendo as manobras. E depois eu peguei, pela primeira vez eu usei o Firewire entre câmeras, eu peguei as imagens e editamos uma matéria sobre Sky Surf no Goulart de Andrade, que era um piloto de avião. O Goulart tinha sido piloto. E ele me liga e falou, Renata, a matéria que nós vamos colocar no ar, ela é espetacular, é uma coisa diferente. Eu falei, pô, Goulart, tem problema de áudio. Não deixa ninguém falar mal da tua matéria. Não deixa ninguém derrubar. A palavra dele foi derrubar. Porque o que você está fazendo, depois de muitos anos, é inédito, é uma coisa diferente, que faz muito tempo que a gente não vê uma coisa diferente na televisão brasileira. Então foi assim muito legal, porque depois dali a gente saiu realmente empoderado. Claro que eu fui buscar solução para o áudio, etc e tal, mas aí eu entendi que nós, na ESPN, a gente tinha que se empoderar mesmo. Falei assim, olha, o que nós estamos fazendo é uma coisa nova, diferente, e vamos para frente. E deu certo. Olho da câmera. Olha que delícia, o Goulart de Andrade junto com a Vivi. Goulart, começa você. Irmãzinha, você tá malhada, hein, garota? A Renatinha e eu sempre tivemos uma simbiose de presença, vai. Um dia, falei para essa maluca aqui, vamos fazer o olho da câmera. Ela falou, eu já faço. Foi bem assim mesmo. E eu nunca vou esquecer, quando a gente colocou a primeira matéria nova, foi uma matéria que eu fiz com o Sabiá, o Sabiá e o Formiga, Base Jump. Base Jump não, era Sky Surf. E aí você me ligou em casa, eu falei, Renata, esse teu material é genial. E eu falava, mas Goulart, o som tá ruim. Não, mas o bom é isso. Não deixa ninguém falar que tá ruim, porque tá Aí genial. a prova. É uma coisa diferente na televisão brasileira. Isso foi bem legal, me lembro disso. Quando ela me apresentou a matéria que ela tinha feito, eu falei, maravilha! É isso! Aí ela nem quer consertar. Nossa, que preciosidade, eu não sabia que você tinha isso gravado, Thomas. Mas eu nem me lembrava da gente de eu ter tido oportunidade de ter dito ao vivo, né? Essa coisa tão importante na minha vida em relação com o Goulart, cara. E o Goulart abriu as portas, não foi só para mim. Pessoas como o próprio Fernando Meirelles, o Marcelinho Tassi, que faziam o Olhar Eletrônico na TV Gazeta. A genialidade e a baixíssima rejeição para novos formatos da parte dele abriu um horizonte para todos nós. Eu me lembro que quando eu fui falar com o Goulart para ir trabalhar com ele, eu falei, Goulart, eu tenho que te confessar, eu falo, vem comigo. Vem comigo é a sacada de toda a diferença da videoreportagem que coloca você como espectador ou coloca você como um cara que está participando da matéria, né? E a videoreportagem, ela tem essa pegada, né, de você traduzir a subjetividade e as nuances de áudio e de fotografia para que as pessoas se coloquem na cena. Essa mídia de 1 minuto e meio, que agora eu trabalho muito no vertical, que eu comecei detestando, continuei detestando, continuo detestando, mas me rendi a ela. Então, ela me trouxe uma coisa que eu, durante muitos anos no jornalismo, eu me neguei, que é encerrar em 1 minuto e meio tudo. Tive essa prática forte na TV Gazeta, porque 1 minuto e meio era um documentário, e agora não, 1 minuto e meio você tem que, além de ser preciso, você tem que segurar a pessoa no primeiro segundo, no segundo segundo, no terceiro segundo. Se você tem chance de chegar até o final, se o cara passar dos primeiros 10 segundos, sabe o que é isso? É fazer striptease na frente do cara, senão o cara não para. E aí você tem que estar numa linguagem que eu aprendi muito com o Goulart, que é não cair para o sensacionalismo, mas não perder a emoção da sensação. Né? Que são duas coisas diferentes. Uma boa sensação, não sensacionalista. Mas você está no edge lá, assim, ó. E uma coisa que eu tentei muito durante o tempo que nós tivemos, no tempo que nós tivemos na ESPN, o Trajano, ele foi parte da equipe da revista Realidade.
E isso é um feito notório que ninguém nem sabe o que era. Uma revista que tinha matérias extremamente documentais, bem feitas, com os melhores fotógrafos. E aí eu propus várias vezes na ESPN a criação de uma coisa chamada Núcleo Realidade. O que seria o Núcleo Realidade? Algo que depois o Caco Barcelo fez e que está até hoje, que é o Projeto Repórter, né? Como é que chama? Profissão Repórter. O Profissão Repórter foi exatamente aquilo que eu queria fazer do Núcleo Realidade, dentro da ESPN, que era pessoas jovens trabalhando na videoreportagem, pesquisando, e tendo uma pessoa que não precisaria ser eu, e sim um repórter que estaria querendo fazer uma determinada documentação, amarrando o texto. Tudo isso na base da videoreportagem, amarrada com boas videoreportagens e amarrada com um bom narrador, um bom contador de história. Pode até fazer uma segunda câmera, alguma coisa de bastidor inserida na matéria, né? O mais importante do vídeo é o áudio. O segredo aqui da videoreportagem é você transformar uma entrada de canal estéreo, como essa daqui, em 2 entradas mono. Para ter 2 entradas de áudio. Com isso, eu não faço dependência na modulação, eu modulo no feeling, né? Aqui tem um microfone estilo Madonna, com, né, uma coisa totalmente importada, né, que a gente fabricou à mão. E aqui um Sennheiserzinho direcional, com isso eu tenho uma câmera que é a Sacanoptura, que é o meu xodó. Esta câmera aqui é a câmera mais leve que eu tenho. Infelizmente ela não tem uma boa qualidade de som, está em 12 bits, e mesmo assim eu sou obrigado a colocar umas adaptações aqui para poder entrar 2 microfones. Só que essa câmera é uma câmera extremamente leve, muito fácil para eu estar na vertical. Fora o fato de que ela me dá um pouco mais de distância para a minha própria passagem. Então eu gosto de usá-la quando eu estou na corda, que é tudo muito exprimido, tudo muito difícil e que dá para botar numa pequena bolsa se preciso for. Outra coisa que é muito engraçada aqui, que é isso. Sabe o que é isso, Júlio? Eu ponho aqui, olha, eu estou conversando com alguém, eu direciono o meu direcional para qualquer lugar, com uma sapata de flash. Esse microfone mesmo que eu olhei, essa sapata eu uso até hoje. Esse microfone está emprestado com o Murilo, que ele está com o filhotinho louco, gravando os sonzinhos da filhota lá, bonitinho. Então, assim, são equipamentos que duram até hoje, né? Aquela câmera era muito boa, eu conseguia fazer uma captação que dava aquela textura do P, do Progressive, né? Era muito legal, era muito legal. Eu gravava a cabeça do programa com ela, mexendo. Agora, aquela outra pequenininha, que era uma câmera de 1 CCD... PC7 ou PC11? Acho que era a PC7. Acho que era, né? A PC7, olha só, você lembrou bem. Era uma câmeratinha até pesada, tudo, mas foi com ela que eu filmei as imagens do Bicicleta Brasil, Pedalar é um Direito, que está até hoje no ar, que está no YouTube, esse filme, que depois a gente editou ele, botou em cinema, inclusive. O problema de filmar é que a gente sempre fica para trás, cara, ainda mais eu que ando menos. Olha só o que eu achei aqui. Contando a saga daquela pedalada de Paraty até Brasília, fazendo uma campanha pela bicicleta. Essa câmera foi a única que eu levei, pequenininha, tudo. Meu, incrível, incrível, incrível. Como é que é hoje? Hoje, se eu vou pedalar, eu posso até levar uma câmera DSLR para antes do pedal. Antigamente eu pedalava com a câmera, na frente, na bolsa. Se é matéria para as minhas redes, ou mesmo canal de YouTube, eu não pedalo com essa câmera, eu trabalho com 2 celulares. Ele é basicamente o que capta o áudio e a câmera da sonora, porque eu tenho um microfoninho sem fio que eu coloco para poder ter um melhor som quando eu preciso. E esse celular também eu uso para fazer o Strava, então eu deixo ele parado lá fazendo Strava. E o outro celular que eu tenho, que eu posso até mostrar, que ele é um celular que eu não uso o chip dele, eu não gosto dele, é um celular que eu não gosto porque ele é um Samsung. Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho tele ótica, normal e grande angular ótico. Então eu tenho a grande angular, a tele normal, o normal, que na verdade é uns 35 milímetros. Depois eu tenho uma outra que deve estar mais ou menos em 70, 80 milímetros. E depois uma outra que deve estar em 180 milímetros, se eu for comparar. Mesmo, né? E é lente, é lente mesmo. E eu tenho esse não pega áudio,
o Samsung, o outro, o áudio vai para o iPhone. Não é que não pega áudio, o áudio eu não tenho controle volumétrico de volume manual. Áudio, se não está no manual, esquece, nunca vai ser bom, porque ele sempre vai estar aumentando o volume enquanto você está captando, então você está achando que você está bem, de repente, aí você fala, ele fica deprimido, não tem felicidade. Então, esse daqui é a minha foto, o outro é o meu áudio, entendeu? Que aí eu boto, então eu tenho assim os dois, esse daqui é som e esse daqui é vídeo. Quando eu estava no canal 21, eu entrei meio que para criar a linguagem de vídeo e reportagem chamada Pelo Cocho. E o canal 21 fazia parte da TV Bandeirantes e toda a televisão tem muitos jogos de interesse. E um dos jogos de interesse que eu bati de frente foi a questão de quais são os equipamentos dos vídeo-repórteres que nós vamos contratar para fazer o jornalismo. Aí eu percebi rapidamente de que não ia sair nada, que eu estava lá para poder dizer que começou um plano. Estava o Moses, né, vinha para o Brasil, eles contrataram, fizeram uma assessoria em conjunto com o canal canadense, que era especializado. E qual foi a imagem que eu mostrei para o cara olhar para mim e confessar que ele não tinha visto nada parecido até então? Que foi a tirolesa que nós fizemos na Avenida Paulista com os bombeiros. Eu diria que eu cheguei acelerada. Meu. Aquele plano de sequência é legal, porque eu falei, então foi tudo bem, então soltou. Yeah! E aquela adrenalina de você tá enquadrando, tá mostrando a Paulista, tá voltando, e depois voltando, que eu tive que fazer assim, porque eu tinha que chegar de frente para a parede, porque eu cheguei muito veloz, assim. Pá! Cheguei acelerada, meu. O que aconteceu? Saí do jornalismo e criei o Melhores Aventuras do 21 e ganhei meu programa, que foi o primeiro programa na linguagem de vídeo reportagem, todo ele feito com uma câmera na mão na TV brasileira. Vai ser neste sábado e você não pode perder no meu programa, Circuito Brasileiro de Corrida de Aventura. Essa foto daqui é em pleno Night Bikers. É possível até que ela tenha sido feita pelo, se bem que eu estou com a minha máquina ali, né, pelo SAMW. Ela é um dos eventos de Night Bikers, muito embora eu deva estar fazendo alguma matéria para alguma televisão, algo por aí. E a bicicleta que eu estou usando é uma Specialized Stump Jumper que caiu na minha mão em 90, 91, 92, que eu fiz uns trabalhos para importador e peguei essa bike. Bike essa que eu meio que me arrependo de ter passado ela adiante. Ai, nossa, essa foto ela é de 1996. Quando eu saí candidata em 1996 e eles fizeram umas matérias com alguns candidatos a vereador diferenciados. E essa foto é feita na Brigadeiro Luiz Antônio, esquina com o Henrique Martins. Ficou vermelho o semáforo, eu fui lá e pá, faixa exclusiva. Você vê que nessa época nem tinha a faixa de ônibus ainda. Essa é uma bicicleta Alfamec feita por um cara, Joaquim D'Ambrosio, que me deu o quadro e o garfo. E com essa bicicleta, em 1998, eu pedalei de Paraty até Brasília. 2 horas ilha por minuto de edição. Era isso mesmo, hein? Enquanto nós somos muito baratos na captação, no sentido de que já começa que nós somos 1/3 do preço, porque somos 1 em vez de 3, aí nós compensamos essa economia na edição. De pós-produção, para fazer meia hora, gasta no mínimo 60 horas. De pós. Então dá 2 horas de ilha para 1 minuto de edição. Na pós, fora o corte seco. Eu sei que isso é muito mais do que o que se faz na conta e vai dizer que é bom. Mas a gente não se importa, porque é por causa disso que a gente consegue, sei lá, manutencionar Ibope concorrendo com o Fantástico. Isso não é uma bucha de canhão, né, Júlio? E aqui é o nosso computador, onde o Reinaldo Camargo faz todo o trabalho de pós. O Reinaldo, por exemplo, ele faz pós, faz só pós. Pós-produção, edição. Pós-produção não linear.
Entendeu? Faz primeira edição também. Fala aqui. O Tomás é o único que sai, desde do corte seco, captação, corte seco, pós, e vai lá entregar, ainda faz a chamada do programa. Mas até hoje, quando eu sento para editar, eu gasto um tempo enorme cortando as sonoras, tirando fazendo mais curto, trazendo rapidez, folga, olhar. Né? Uma grande evolução daquela época para hoje é que todo mundo tem uma tela grande em casa. Então nós nos fazermos valer por uma excelente fotografia. E isso é um diferencial. Arquivo bruto, até hoje, está tudo aqui. Ó. Vamos ver no arquivo bruto, continua o mesmo. Olha aqui, ó. Quantos anos tem isso? Olha. Olha só isso aqui, é o mesmo. Tá vendo? O armário é exatamente o mesmo, que está aqui com 2, com 3. Mas cadê as outras gavetas? Ele está mais alto aqui. Renato que estava falando, não lembro com quem que ele estava conversando de arquivo. Ele falou, se tem alguém que tem um arquivo organizado é Renato. Mas você quer saber, a minha vida inteira eu venho arquivando e eu não tenho tudo num formato único. O grande problema de quem arquiva é a uniformização dos formatos. Mas existem várias releituras que podem ser feitas desses brutos captados que a gente ainda não fez. Várias releituras. Por exemplo, os cachorros de todos esses caminhos. Tem muita coisa sobre cachorro aqui que nunca foi propriamente revelado, editado. Meu, incrível ver isso daí, viu? Porque aqui, ó, tá vendo? Ó, as mesmas gavetas. Eu tô até vendo, parece que tem mais lá, mas são as mesmas fitas. E precisaria de muito dinheiro para você digitalizar isso e botar isso e fazer uma releitura disso tudo. Mas o que eu estava falando da releitura, ela é uma grande verdade, porque não é só no que eu filmei, nas fotos também. O complicado é você digitalizar. O projeto que eu quero fazer daqui tem a ver com BMX brasileiro. Eu tenho, por exemplo, existe um espaço que é o Carapicuíba, né, o Caracas Trail. Eu tenho toda a história do Caracas Trail. E um projeto desse sairia do zero, eu não iria sair das fitas editadas, porque elas perdem muito, porque vai para beta, vai para máquina, volta para... O que eu tenho editado em beta, o melhor que eu posso extrair nunca vai ser bom. Se eu conseguir extrair a partir da fita original e reeditar, aí compensa. Olha eu aqui pelada na Avenida Paulista, no primeiro World Naked Bike Ride, que você estava junto, hein? Tá. Você estava junto, pelado, não. mas estava de cueca pedalando. Uma cuequinha que é o Davi ali. Mas ela não estava pelada, não. Ai, eu me lembro. E aí foi o momento que eu tirei a roupa total, né? Que eu tirei também a parte de baixo do meu maiô, estava toda pintada pelo Cavalli, né? Para poder mais ou menos parecer uma intervenção de arte também. E a gente depois saiu pedalando na Avenida Paulista. E o que você estava pensando aí? Eu estava pensando, agora foi, né? Agora não tem mais o que fazer. E valeu a pena? Valeu. Essa foto começa dizendo, a Tatiana tinha o quê? Uns 2 anos. Né? Eu e a Tatiana no Parque do Ibirapuera, foto feita por uma menina chamada Camille Marot. O que essa Renata estava... Eu devia estar procurando a minha máquina fotográfica na bolsa. É incrível, porque a maternidade me trouxe um contato com uma mulher que eu não era, né? Cuidadora, que tem que cuidar, que tem que ser mulher, que tem que trabalhar, tudo. Feminino e masculino. Posso ver? Pode. Vamos ver o que é isso. Isso é uma coisa, é um capítulo para um programa inteiro, tá certo? Eu tenho uma postura muito crítica frente à postura feminina, como ela é colocada. E aí não se sabe quem veio antes, o ovo ou a galinha, tá certo? A mulher foi criada para ser dependente, para poder pedir, para dar a mão, e todas aquelas histórias que a gente lê da carrochinha. Outro dia eu estava lendo também que as próprias cartilhas colocam a mulher numa posição submissa e tudo mais. Quer dizer, quem vem antes, o ovo ou a galinha? A verdade é que o homem mais ou menos impôs isso para a mulher, a verdade é que a mulher fica sentada esperando isso porque é muito mais cômodo. E eu tenho uma postura muito crítica frente a isso, tá certo? Eu tenho assim uma postura realmente crítica frente à passividade das mulheres, que elas realmente não se mexem, não fazem nada, etc. Existem muitas que não são assim, tá certo? Muitas. Você, por exemplo. Mas escuta, eu passo rímel, eu passo batom, sou toda... O que você acha disso? Eu não sou nada contra, mas eu não faço. Por que você não faz?
Eu me sinto mal. Eu posso até colocar, né? É uma coisa meio pesada, se explicar isso daí. Eu às vezes até brinco, né? Que eu me sinto uma pessoa, realmente me sinto uma pessoa duplamente homossexual. Ou seja, eu me sinto um homem. Eu realmente me sinto um homem. No entanto, eu sou trans homens. E é uma coisa Então vamos devagar. Calma. Este assunto é interessante. Esse assunto é super legal. Uma mulher de 35 anos que tem uma filha e que se relaciona com homens. Você não tem nenhuma tendência homossexual, ou seja, você não gosta de se relacionar com mulheres, como algumas outras mulheres aí. Eu tenho todas as tendências homossexuais, porque a minha relação com os homens é de um companheirismo tão grande que eu só conheço entre os homens. Então é uma coisa muito curiosa. Se me coloca um bando de 30 homens, dali 15 minutos nós estamos 31. Tá certo? E nenhum deles, quer dizer, pode até passar pela cabeça dele, me flertar e tudo mais. Isso nunca vai passar como um desrespeito que às vezes passa, tá certo? Que louco isso. Meu, essa questão hoje em dia até é incrível, né? Que eu estou num projeto político de chegar, etc e tal. Então esses são os tipos de assuntos que você meio que foge. Agora, por outro lado, o empoderamento da LGBTQI todo um alfabeto que eu respeito, só que eu não sei de cabeça. Todo ele eu respeito. Então hoje assim é engraçado que pelos meus amigos, eu falo assim, olha, eu não tenho... eu vou lá, pergunto se eu sou homem ou mulher, eu coloco mulher, mas é por forma. Porque eu também não vou colocar LGBT, porque também não passamos para dialogar. Mas que hoje mudou muito, né? Hoje as mulheres são aquilo... mas não são todas, né? Hoje em dia a mulherada já não é mais aquela mulher que eu fui ensinada, tentaram ensinar para que eu fosse, né? Imagina. E naquela mesma época ainda existia um movimento feminista, estou falando dos anos 80, existia um movimento feminista que era da Betty Friedan, que era muito atacado. Porque a mulherada, para poder mudar o contexto, teve que ser muito violenta e muito... quebradora teve que ser muito macho pra caramba mesmo. Mas assim, então vamos abraçar todas as diversidades. A liberdade de escolha do que você vai fazer com o seu corpo e com quem você vai se relacionar, ela assim como você não pode me matar, você não pode vir questionar o meu relacionamento sexual com quem é, como é, como... É incrível, e você incrível. Já sabia disso naquela época. Principessa, por que você não quer ir ao baile? Tá tão bonita assim. O quê? Quer andar de bicicleta? Mas vai pra onde, Renatinha? Vambora pedalar em Tóquio. Ai. Nessa foto daqui, agora eu não me lembro quem fez. Essa foto deve ter sido feita pelo Paulo Leite, pai da minha filha. E quem tá aqui? Nair Benedito, Rosa Galditano. Talvez essa foto tenha sido feita por algum outro fotógrafo. E essa foi uma das primeiras manifestações mais fortes que criou um movimento feminista polpudo que fez o Dock Street voltar para o julgamento. Logo depois que o Dock Street foi liberado por legítima defesa da honra, as mulheres começaram a baixa farsa defesa da honra, está escrito aqui. Então, SOS Mulher. Então foi um movimento feminista muito forte que nasceu nessa época, que reverteu, inclusive, o que foi julgado do Dock Street. Ele voltou para o julgamento, ficou na cadeia. Então, eu gosto muito dessa foto porque são 3 fotógrafas, mulheres, que depois fomos trabalhar na Folha de São Paulo. A Nair não, mas eu, a Rosa Galditano, mais a Vani Stein e a Eliana Assunção, nós fomos chamadas para trabalhar na Folha. Isso é Timonir. Esse cachorro daí é o Timon. Timon El Rastaku Destroyer, o nome dele total. Falzoni, né? Mas esse cachorro foi o cachorro que mais me entendeu. E o que era engraçado é que ele não gostava das pessoas, não gostava de homem, não gostava de nenhum homem que chegasse perto de mim, tinha um ciúmes danado dos meus amigos, dos meus namorados. E no dia que ele morreu, ele veio fazer festa para mim, porque ele percebeu que eu estava muito angustiada, sabendo que ele ia morrer. Fez festa, veio falar comigo tudo, me deu um beijo, eu saí de casa, ele morreu. Esse daqui... Quem que é esse daí? Essa é a Pit. Pit Mel. A raça dela é Pitbull genérica. Se chamar de vira-lata, vai ter que se ver comigo. Aqui não tem vira-lata, é tudo cachorro nobre.
Da onde que vem essa paixão por cachorro? Agora A me vida fala, inteira. Ninguém nunca te perguntou isso. Eu não sei de onde vem, eu tenho uma ligação com o animal grande, viu? Não só Os cães, bichos, né? né? Assim, Qualquer bicho. Poxa, a gente tem que compartilhar o mundo, né? Eu moro aqui, eles também moram aqui. Eles não tem escritura no nome deles, mas está lá, a casa é deles, né? Eu tenho uma paixão por cachorro e gato também, desde que eu me conheço por gente. Eles são legais, eles são bacanas, eles te entendem, eles fazem companhia, são companheiros, você bota eles em roubada, eles estão sempre felizes. Vem cá, Pete. Essa daqui é a Pete, que tem dor, que gosta de ficar no colo. Olha, ela gosta de colo, mas ela é muito pesada. Hein, Pete? Ah, como você é. Essa é a Pete, Pete Mel. E aquela lá é a Neguinha, Nega Tangará de Sorocaba. tá falando bem. Bom, não podia terminar de maneira melhor. Valeu. Valeu, Renatinha. Beijo. Obrigado, meu. Foi Tchau, demais. Bora pedalar. Falou. Tchau, tchau. Tchau.